Livro de Gênesis, capítulo 18, do verso 17 ao 33, um dos episódios mais inusitados que nós encontramos na Bíblia. Você vai poder acessar a sua Bíblia, abri-la ou acompanhar a leitura na projeção, porque também está lá. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra? Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali, e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Porventura de 50 justos faltarem, se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: porventura se acharem ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30, e disse: não o farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20, e disse: não a destruirei por amor dos 20. E disse mais: ora, não se ire o Senhor, ainda que só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração. Antes de eu falar sobre o tema do sermão, da palavra, deixa eu te dizer algumas coisas que vêm ao meu coração nesse momento. Eu não sei se você se deu conta, mas esse é o diálogo que é travado entre Deus e o pai da fé. Abraão, pai da fé, conhecido no registro do Novo Testamento como sendo o pai da fé, entrando num diálogo com Deus e fazendo com que este diálogo o expusesse a um risco grande demais. E de uma forma, eu achei, quando eu estava relendo, esse capítulo e essa história, lembrando dessa história, esse é o tipo de capítulo que você lê e ri. Você lê e acha graça.
você também entende o drama dele, né? O porquê de Abraão estar insistindo com Deus, e se ele pudesse, ele chegaria até o ponto: se houver apenas o meu sobrinho Ló, de justo naquela cidade, o Senhor destruiria a cidade toda por causa de faltar apenas o meu sobrinho? Porque a motivação de Abraão era, obviamente, muito pessoal, muito particular. A preocupação de Abraão, o foco dos seus argumentos, o foco das suas perguntas, aliás, não era uma preocupação exclusiva com Sodoma e Gomorra. Ele estava preocupado com Ló. Ele estava preocupado com Ló e com sua família. Então era uma preocupação que se justificava por conta do laço familiar, mas não deixava de ser uma preocupação um tanto quanto egoística. No entanto, houve esse diálogo e a gente vai poder refletir algumas coisas que eu julgo serem importantes para nós na manhã desse dia, sobre o seguinte tema: conversa entre amigos. Conversa entre amigos. Está aí uma coisa que é muito boa e que é uma das grandes bênçãos de Deus para nós: termos amigos, fazermos amizades. E como disse outro dia aqui, e este tema, o tema amizade, é sempre um tema recorrente, a gente sempre volta a tocar nele, porque ele é muito rico, por ser muito prático, por ser muito vivencial, por fazer parte do nosso dia a dia. Apenas um eremita não tem amigos, né? Pelo menos alguém precisa ter um amigo. E esse tema é muito rico, então, vez por outra, ele volta, chamamos assim, o trazemos à baila, para que a gente possa extrair um pouco mais da riqueza desse tema, uma vez que a gente não tem a pretensão alguma de esgotá-lo, por acreditar por exemplo, ser impossível que isto aconteça. Porque Deus nos criou de uma forma muito especial, e nós não somos apenas, uma pessoa que fui criado de maneira especial. As pessoas que me cercam foram também igualmente criadas de maneira especial. Deus não teve mais cuidado comigo do que teve com os outros. Deus não teve mais amor por mim do que teve pelos outros. Muito pelo contrário. Então, é muito bom quando a gente consegue desenvolver, construir e consolidar amigos. Agora, nós precisamos chegar a algumas conclusões. Primeiro, amizade e amigos são coisas difíceis, por isso os nossos amigos são joias raras. Os nossos amigos, as amizades que fazemos, são como joias raras, elas são preciosas, que quando a gente encontra, sabe, a gente precisa valorizar, porque amigo é alguém que, por força da dinâmica da relação, conseguiu chegar próximo do nosso coração, numa distância que os outros não conseguiram ainda. São pessoas preciosas. A Bíblia já vai dizer para a gente que um amigo, ele é aquele tipo de pessoa que ama o tempo inteiro. E porque faz isso o tempo inteiro, nos períodos de tribulação e de angústia, esse cidadão, ele deixa de ser um amigo e se torna como que um irmão. Não é isso que Provérbios diz? Né? O amigo ama em todo o tempo, e na angústia nasce um irmão. Por isso, amizade é algo raro. Não se descarta amizades por qualquer erro cometido. É bom que a gente lembre disso, porque amigo também erra, amigo também se equivoca, amigo também tropeça. E a gente precisa medir até que ponto aquela amizade é sólida o suficiente, verdadeira o suficiente, para passar não por cima da situação, mas considerar a amizade num valor maior a ponto de desejar restaurá-la. Queridos, é uma coisa tão interessante que existem amizades que são mais fortes do que laços familiares. Existem coisas que nós segredamos para os nossos amigos,
que nós não temos e não nos sentimos à vontade para segredar, para compartilhar, para contar para muitos dos nossos familiares de sangue. Existem coisas que nós temos e nos sentimos mais seguros e à vontade para compartilhar com amigos do que até mesmo com irmãos nossos de sangue. Acredita nisso. Acredita nisso. Existem coisas que são inclusive inconvenientes serem compartilhadas com irmãos, mas que são extremamente convenientes serem compartilhadas com amigos. Isso é uma realidade prática da vida humana. Todos, queridos, fomos criados para nos relacionar com outros. E quando um desses relacionamentos vai adquirindo confiança, cumplicidade, respeito, e ao mesmo tempo vai alcançando um certo nível de liberdade, ele se torna uma amizade. Chega próximo. E uma boa amizade, ela produz alguns benefícios que são assim incontestáveis para nós. Por exemplo, um bom amigo serve de apoio para os momentos difíceis da vida. Como eu disse que determinadas coisas nós segredamos apenas a amigos, nós sabemos também que em determinados momentos agudos, difíceis, de crise da nossa vida, a gente consegue encontrar mais compreensão, mais paciência e mais ajuda num ombro amigo do que em qualquer outro. Não estou dizendo que isso torna menor o valor dos ombros e das ajudas e dos ouvidos, por exemplo, daqueles familiares que são bem mais próximos, como pai e mãe. Mas eu estou dizendo que é um apoio que nós encontramos em momentos difíceis da vida. Eu me recordo que num momento muito difícil, agudo, terrível da minha vida, eu pude contar com o apoio de 3 amigos meus em especial. Pastor Hilderaldo, que pregou aqui na minha posse, no ano passado, pastor Dario, que até então era apenas meu amigo, hoje ele é meu concunhado, e o pastor Arthur. Foram pessoas que foram amigas ou amigos mais chegados que irmãos. Foram apoio em momentos difíceis, em especial da minha vida. Você também tem os seus, acredito. Quando a gente consegue ter uma boa amizade, essa amizade ela vai proporcionar para a gente um convívio saudável além do ambiente familiar. A gente não tem apenas um ambiente ou um convívio saudável apenas no ambiente da família, mas a gente tem uma possibilidade a mais de ter um convívio saudável, e é muito legal quando amigo está junto, porque amigo não tem compromisso com nada, já reparou? A amizade tem compromisso com nada. O negócio é dar gargalhada, divertir, falar bobagem, Você dá aquela relaxada, dá aquela, desculpa a expressão, dá aquela zoada, falar de coisas aparentemente banais, mas que são importantes para a gente poder descarregar um pouco do nosso fardo. Então, amigos são bons nesse sentido também. E também eles proporcionam para a gente experiências alegres que são adicionadas à vida. Nós temos aí histórias que poderíamos contar, cada um aí, numa época da sua vida. De algumas eu vou usar uma palavra que não é comum mais para esse tempo, mas era comum no nosso tempo, algumas travessuras, né, Leila? Hein, Paul? Eu colocando o Paul lá não, Heraldo. Travessuras que foram feitas com amigos, Eu me recordo, eu era criança, não assim tão criança, já estava ali na minha adolescência, e a gente gostava muito de brincar de polícia e ladrão, Quando chegava à noite, quando se podia brincar de polícia e ladrão na rua, e você ficava correndo quarteirões, aquele grupo de 10, 20, procurando mais 10, 20, E numa dessas de polícia e ladrão, nós entramos no terreno do inimigo, no terreno do inimigo não, entramos no terreno de um vizinho, e aquele terreno estava repleto de pés de tangerina, e enquanto todos nos procuravam, nós estávamos ali acabando com a tangerina, e de repente a porta do dono da casa abriu, e ele viu que tinha uma turma chupando a tangerina do terreno dele. Ele passou a mão na sua espingarda de sal, naquela época espingarda de sal, lembra disso? Botava aquela pedrinha de sal grosso, já ouviu falar dessa história? Já?
Aquilo é uma delícia, gente. Você não tem noção como é que aquilo é bom. Aquilo não fura só, não, mas arde, queima, né? É algo assim. Isso é para você não se esquecer de mim, né? E ali de repente aquele homem vai, vou poupar o nome dele agora, né? E ele começa a gritar, e a espingardinha de chumbinho, né? Só que com pedrinhas de sal grosso, e toma tiro para cima, e a galera correndo, descendo o terreno, morro abaixo, porque a gente estava ali chupando as tangerinas do terreno dele. Travessuras, né? Coisas que a gente aprontava quando crianças, e quando a gente encontra com os amigos, a gente fala daquela bobagem que a gente fazia, né? E a gente lembra, né? Pois é, gente, tá vendo, Nicole? Pastor já fez travessura. Pastor já fez travessura. Queridos, por que eu estou querendo falar e estou trazendo esse assunto para a gente? Simples. Assim como nós temos amigos, Deus também tem os seus. Deus também tem os seus. A questão é que a gente confunde as coisas e pensa que pelo fato de sermos filhos, que nós somos também amigos. Isso não é necessariamente verdade. Nem todos os filhos são, em mesma proporção e de fato, amigos de Deus. Uma coisa muito curiosa é que a filiação de Deus garante para a gente herança, mas a amizade com Deus nos proporciona experiências. Nós estamos aqui numa congregação de filhos de Deus, regenerados, nascidos de novo, pessoas santificadas pelo Senhor. Nós vamos convir, existem diferenças no nível de relacionamento de cada um com Deus, e talvez Deus olhe para esta congregação e consiga enxergar pessoas que são suas amigas e pessoas que nem tanto assim. Esta é uma questão com a qual devemos nos preocupar. A Bíblia vai mostrar para a gente um amigo de Deus de uma forma muito especial. Quem é? Alguém sobre quem lemos agora pela manhã, agora no texto. Abraão, chamado também, além de pai da fé, de amigo de Deus. Foi Isaías quem revelou isso. Isaías no capítulo 41, verso 8, ele diz assim, olha: porém tu, ó Israel, servo meu, e tu, Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo. Descendência de Abraão, meu parceiro, meu fechamento. Entendeu? Abraão, meu amigo. Queridos, quem era Abraão? Abraão era aquele homem de Ur dos Caldeus, a quem Deus certa vez apareceu e fez promessas. Ele então obedece, saindo de Ur dos Caldeus, deixando lá sua parentela para peregrinar em terra estranha. Foi um homem que recebeu a visita de Deus em sua tenda e comeu com Deus. E aí, por conta do amor que ele tinha a um sobrinho nada obstinado, ele entrou num diálogo que a gente chama de diálogo inusitado, incrível, que só seria possível acontecer com um certo nível de intimidade. Não é o tipo de conversa que qualquer um ousa ter com Deus, só quem é amigo. Você já reparou que nós muitas vezes em nossas orações temos algumas questões que nós ficamos constrangidos, temerosos de compartilhar com Deus, ainda que nós saibamos que Ele sabe exatamente o que está acontecendo? Eu não sei se isso acontece com você, mas isso acontece comigo. Tem coisas que na minha oração eu não tenho coragem de contar para Deus, eu me sinto constrangido. Pastor, isso acontece com você? Claro, você está pensando que eu sou o quê? Que eu sou um anjo aqui, um ser com um corpo glorificado? Não sou não. Se cortar aqui sai sangue, se beliscar eu digo ai, no barato. No barato. Passamos pelas mesmas lutas, pelas mesmas dificuldades. Agora, o tipo de conversa que se desenrolou aqui nesse capítulo 18 de Gênesis é uma coisa que não é qualquer um que ousa fazer.
Só alguém que se sente à vontade com todos os cuidados necessários e que foram manifestados e revelados no texto bíblico para poder tratar com Deus. E aí, eu quero falar da diferença que há entre ser amigo de Deus e ser não apenas, porque isso não é pouco, e não desfrutar do privilégio de avançar na fase. É bom sempre a gente falar de joguinho, né? Avançar para a próxima fase, porque aí os menores conseguem entender o que a gente está falando. Avançar de nível, né? Nesse relacionamento com Deus, de sermos também filhos, mas também amigos. E aí eu tenho 3 questões básicas aqui para compartilhar com vocês. A primeira delas é: os planos de Deus são revelados aos amigos. Os planos de Deus são revelados aos amigos. Aqui acontece uma coisa muito curiosa. Eu acho que os irmãos hoje estão se deleitando, né? Porque eu estou falando mais pausado, eu estou mais tranquilo. Eu tive que tomar meu remedinho para dormir, ainda estou meio devagar, estou com o freio de mão puxado, não estou conseguindo passar a segunda de jeito nenhum. Mas vamos devagarzinho e pausado, que pelo menos ninguém vai ficar assim, o que ele falou mesmo? Mas vamos lá. Os planos de Deus, eles são revelados aos amigos. Versos 17 a 19, a Bíblia diz assim: e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Olha que coisa curiosa, Deus decide destruir Sodoma e Gomorra. Que necessidade Deus teria de compartilhar a sua decisão com quem quer que fosse? O incomodado e profundamente incomodado com aquela situação estava Deus. A multiplicação da iniquidade, do pecado nas cidades de Sodoma e Gomorra era algo que tinha subido de maneira ofensiva à santidade de Deus. E Deus então disse o seguinte: olha, a questão é a seguinte, eu vou descer, eu vou acabar com essa bagunça, porque já está demais. Eles extrapolaram, eles chegaram a um nível terrível, e como eu não vou mandar um outro dilúvio, não vou destruir tudo de novo, eu vou tratar especificamente do caso de Sodoma e Gomorra. Mas peraí, tem Abraão. Como é que eu vou fazer isso sem compartilhar com Abraão? Não é justo. Eu vou ocultar ao meu amigo aquilo que eu vou fazer com Sodoma e Gomorra, porque eu sei, ele tem parentes lá. Abraão entra em todo aquele discurso, e toda aquela conversa, e aquelas perguntas, né? Sem citar o nome de Ló, mas Deus sabia exatamente por que motivo era por causa de Ló e sua família que estavam lá, seu sobrinho e sua família. Que necessidade tinha Deus? Não era uma questão de necessidade, era uma questão de amizade, era uma questão de relacionamento. E ele fala: eu vou esconder isso de Abraão? Não vou. Assim como muitas vezes nos nossos relacionamentos a gente fica decepcionado, e às vezes a gente fica frustrado, chateado, zangado, porque algum amigo, sabe, tomou alguma decisão que de alguma forma envolvia você também, ou alguma coisa que te interessava, você fica chateado porque você não foi consultado, porque você não foi sequer avisado, porque, sabe, a ação não foi compartilhada. Deus entendeu assim: não posso fazer isso com Abraão, não posso. O que Deus resolve fazer? Eu vou contar para Abraão. Olha só, olha isso. Aí, qual é a reflexão que eu faço? A reflexão é: se eu me torno amigo de Deus, se eu me torno
próximo de Deus para desenvolver um relacionamento de amizade, e não apenas um relacionamento de filho, e isto não é pouco, isto é muito. Eu posso ter o privilégio de, em discernimento e por misericórdia de Deus, saber e conhecer algumas coisas que os demais não conhecerão. É óbvio. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais dele nós conhecemos, mais próximos estamos. O relacionamento é fantástico. Você sabe por quê? Porque ele revela coisas que de longe não se podem ver. Quer saber o que alguém é, como alguém é? Já tem um ditado dos antigos que diz o seguinte: coma 1 quilo de sal com ele. Comer 1 quilo de sal leva tempo, é a convivência, é o relacionamento. Você vai descobrir mais do que aquilo que é aparente a todos os demais. Você vai descobrir, sabe, coisas que são da intimidade, coisas que fazem parte de uma coisa muito, muito, muito exclusiva, sabe, muito pessoal. Deus sabia que Abraão tinha um sobrinho em Sodoma, e que esse sobrinho era muito amado. E o relacionamento de Abraão com Deus foi decisivo para o futuro de Ló, e Deus não admitiu tomar aquela decisão sem compartilhar os seus planos com ele. Deus é criterioso para compartilhar os seus planos, o que fez com pessoas que se tornariam íntimas, como foi assim com José, com Moisés, com Davi. Ou seja, os servos de Deus se confortam com as promessas, mas os amigos se alegram com os detalhes do seu plano. Pastor, isso é verdade? Isso que você está dizendo é verdade, sim. É verdade, sim. E isso não só é verdade por conta daquilo que eu infiro deste texto, mas por conta daquilo que Jesus disse. Jesus disse o seguinte em João 15,15: olha, já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Aquilo que é segredo de Deus para muitos é conhecido e revelado ao coração do amigo. Aquilo que é surpreendente e que é surpresa, sabe? Que é assim algo que assusta, sabe? Que pega de surpresa a muitos. Não pega de surpresa aquele que se aproxima a ponto de se tornar amigo de Deus. Ou seja, os planos de Deus são revelados aos amigos. Tem coisas que você quer descobrir de Deus para a sua vida que vai depender diretamente do quão amigo de Deus você é. Essa história de que a vontade de Deus para a sua vida, esse negócio muito nebuloso, né? Muito vaporento, é muito etéreo, sabe? Assim, não, Deus tem um plano para a sua vida. Qual é esse plano? Eu quero saber. Torne-se amigo, você vai saber. Torne-se próximo. Desenvolva um relacionamento de cumplicidade com Deus. Desenvolva um relacionamento de intimidade com Deus. Você vai ver que aquilo que todo mundo fala e que parece ser assim, sabe, tão genérico, sabe, uma coisa tão vaporenta, não, é o plano de Deus para a sua vida. Ele vai dizer assim: olha só, meu filho, a questão é a seguinte, o plano é esse aqui, eu estou tratando disso com você. Isso te diz respeito, eu quero revelar para você. Você acredita nisso? Jesus Cristo disse isso: olha, eu não tenho chamado mais vocês de servo, mas amigos, porque eu estou revelando para vocês e contando para vocês tudo que eu recebi de meu Pai. O que você precisa saber, que você ainda não sabe? Sabe qual é o caminho? O caminho não é, preste atenção no que eu vou dizer agora e receba isso, tá? O caminho não é você ficar fazendo sacrifício por aí, de gastar horas e horas subindo, descendo, indo a isso, aquilo, outro, procurando irmã tal, isso, aquilo, não. O segredo está ali no secreto do teu quarto. O segredo está ali na tua Bíblia aberta. O segredo está ali no compartilhamento das suas decisões, dos seus dilemas diários com Deus.
O segredo está em você olhar para Deus não como alguém que está distante, mas aquele amigo que você passa todo dia na casa dele, chama ele para caminhar, para correr, para ir no shopping, para ir no restaurante, para fazer uma coisa ou outra, compartilha no WhatsApp. Sabe aquelas pessoas com quem você fala todo dia? Pois é, Deus quer ser esse cara. Desculpa pela expressão. Deus quer ser esse cara. O segredo para isso está em quão ativo e presente Deus é, pelo nosso interesse da nossa própria vida, não por conta da onipresença dele, não por conta dele estar presente inevitavelmente, mas por conta do meu interesse de que ele faça parte. Amém? Segundo lugar, enquanto isso eu vou molhar o bico aqui. A amizade com Deus é marcada pela liberdade. A amizade com Deus é marcada pela liberdade. Nos versos 23 a 25, a Bíblia vai dizer assim. Vou silenciar meu celular aqui, acabei esquecendo. Chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Olha só o que Abraão se atreveu a fazer. Com uma motivação particular, ele entrou num diálogo para aconselhar a Deus. Abraão entrou num diálogo para fazer o seguinte: Deus, olha só, eu acho que o senhor não está entendendo direito o que está acontecendo. Dizem por aí que conselho, se fosse bom, não se dava, vendia, mas peraí, deixa eu fazer umas ponderações com o Senhor. Senhor, por favor, se porventura houverem 50 justos na cidade, você vai destruir a cidade toda, e com a cidade, os 50 justos que tem lá? Os justos vão pagar tanto pela impiedade dos outros? Olha, longe do Senhor, do rei e do juiz de toda a terra, fazer e cometer essa injustiça. Senhor, pensa direito. Senhor, eu acho que o Senhor não está enxergando todos os pontos de vista, né? Como isso foi possível acontecer? Por que Abraão se atreveu, ousou, porque para nós isso é uma audácia de Abraão, questionar Deus em suas intenções. Mas ele se sentiu à vontade, e quando alguém se sente à vontade, é porque esse alguém recebe de outrem liberdade. Não é isso? Não é assim que funciona? A amizade não funciona assim? A gente não precisa de amigos somente para ficarem concordando com a gente e fazendo carinho na nossa cabeça, sabe? Sem dizerem para nós as coisas que precisam ser ditas e que outras pessoas que não sejam amigas não teriam a coragem de dizer. A gente precisa de amigos, inclusive, e digo mais, principalmente para dizer para a gente aquilo que ninguém tem coragem de dizer. E para isso, essas pessoas precisam ter liberdade. Liberdade. Olha só. Queridos, é assim que acontece com aqueles que se tornam íntimos de Deus. Eles desfrutam abertura, liberdade com Deus. Normalmente, amigos pensam muito parecidos, nem sempre. Mas naquele momento, o pensamento de Abraão era parecido com o de seu amigo, Deus. E aí tem uma coisa que eu quero falar para os irmãos. É necessário saber que não se desfruta liberdade com Deus quando não há intimidade com Deus. Porque a liberdade, ela é fruto da intimidade. Não é isso? Só tem liberdade aqueles para quem nós damos. Nós só damos liberdade para aqueles com quem temos intimidade.
O amigo de Deus desfruta do privilégio de ter a sua relação com Deus marcada pela liberdade. Eu confesso para você, e eu não julgo, não mesmo, a forma como determinadas pessoas se referem a Deus. Parece-me muitas vezes ofensiva não, invasiva. Algumas vezes parece-me desrespeitoso. Mas eu não tenho condição de aferir e de mensurar e de avaliar a forma como aquela pessoa se relaciona com o seu Deus a partir simplesmente daquilo que eu vejo, sem entender todo, sem conhecer todo o restante que está por trás, a forma como essa pessoa se relaciona com Deus, por exemplo, na sua intimidade, no seu secreto. É justo que eu isto faça? Não, não é justo. Agora, é inevitável você enxergar os frutos evidentes nas mãos das pessoas que têm liberdade com Deus por conta da intimidade que têm e diferenciá-los dos frutos que têm nas mãos das pessoas, de outros servos que não têm tanta intimidade assim. Uns frutos são mais consistentes e mais numerosos, os outros nem tanto. É engraçado, né? Jesus Cristo, ele vai dizer para a gente, o Evangelho de João vai dizer para a gente, que quando a gente conhece a verdade faz o que com a gente? Liberta a gente. E vai dizer que essa liberdade tem um nome, né? É o Filho, porque se Ele libertar vocês, verdadeiramente vocês serão livres, é o que a Bíblia diz. Não é? E Jesus Cristo vai dizer que Ele é essa verdade que liberta. Ora, se Ele me dá essa liberdade, por que eu não desfruto disto que Ele dispõe para mim? Você sabe como isso parece? Pena que eu não posso falar isso aqui assim, porque nem todo mundo aqui é radical. Tem alguém aqui que não fez o radical? Levanta a mãozinha assim, só para saber. Todo mundo aqui já fez o radical? Tem gente que não fez, né? Então tá bom, então esquece. Vou pintar um outro quadro. Sabe? Lembrei. Legal. Aquelas reuniões de família de final de ano. Não tem aquelas reuniões de família de final de ano? Em que os filhos vão para a casa dos pais, e aí montam aquela mesa e deixam tudo pronto. Na casa de crente é assim, pelo menos deveria ser. Né? Aí montam aquela mesa e tal, e as crianças estão doidas para chegar, estender a mão e pegar logo, né? E logo meter a mão no prato e etc, né? E aí, não, espera, enquanto não orar, não pode, fica todo mundo ali, né? Aí você fica ali babando, tipo quando você vai aniversário de casamento, ou você vai a casamento, você vai a aniversário qualquer, e tem aquelas mesas de doce, e você fica ansiando pelo momento em que eles serão distribuídos, né? Deixa eu contar um pecado meu para vocês, toda vez que eu vou tirar foto, atrás de bolo eu volto com um salgadinho, um docinho na mão. Estou falando a verdade para vocês. Pode esperar. Pastor, vem fazer foto aqui atrás do bolo, eu já estou de olho no docinho. Eu já peguei o docinho, já saio, já volto com o docinho na mão, né? Isso é um pecado terrível pelo qual eu preciso pedir perdão a Deus, né? Mas sabe, é assim. Quem tem intimidade está na mesa. Quem não tem intimidade, quem não tem essa liberdade, está olhando de longe, esperando autorização para chegar. Isso me faz lembrar o que diz o Salmo 37. Se eu não me engano, é o verso 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Verso 5, vem, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. A amizade com Deus é marcada pela liberdade. Deus te dá essa liberdade. Amém? E em último lugar, aliás, deixa eu dar prova disso. Eu disse que não se desfruta a liberdade com Deus quando não há intimidade. Olha o que Deus testemunha sobre Abraão. Porque eu o tenho conhecido. Eu o tenho conhecido. E sei que ele há de ordenar a seus filhos
e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Deus fala assim: não, pode ficar tranquilo que eu sei quem ele é. Em último lugar, o amigo de Deus alcança o inesperado. E aí nós temos aquela parte final do diálogo, dos versos 26 a 32, que dizem assim: então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza, se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não, eu destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, e disse: se porventura se acharem ali 40. E disse: não farei por amor dos 40. E disse mais: ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. E disse: não farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. Disse: não a destruirei por amor dos 20. Eu já estaria irritado com Abraão. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais uma vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. Esse diálogo aqui, eu acho que ele só parou por causa de vergonha de Abraão. Eu acho que Abraão, isso é um achismo meu, tá, gente? Ele queria ir, porque quando ele chega a 50, talvez ele tivesse feito a seguinte dedução: bem, pelo tempo que Ló está lá, não é possível que ele não tenha influenciado 49 pessoas, né? Mas vai que não tem 50. De repente ele não conseguiu 50, mas conseguiu 45. Aí Deus fala: por amor dos 45 também não. Poxa, mas vai que Ló foi relapso. Afinal de contas, a gente se separou supostamente em paz. Os nossos funcionários começaram a brigar e tal, aquela confusão toda que vocês sabem. E se de repente ele só conseguiu influenciar 40? Senhor, 40, tudo bem, 40 também. Poxa, já baixou, né? De 50 para 40 são menos 10. Abraão deveria ter se sentido confortado. Ele: rapaz, olha, quer saber de uma coisa? Eu conheço Ló. Eu acho que Ló não ia conseguir influenciar 40 não. Senhor, se faltarem 10 e forem 30, tudo bem, pelos 30 também. E Abraão, não, o pai da fé, não conseguia se sentir confortado. Senhor, se desses 30 faltarem 10, tudo bem, por amor dos 20 não destruirei. Já chega, já deu, né? Afinal de contas, uma vida inteira lá em Sodoma e Gomorra, a cidade sendo construída, né? A partir mesmo até da presença de Ló por lá. Como é que pode isso? Poxa. Mas se Ló foi um sem vergonha e virou as costas para Deus, de repente ele conseguiu conservar apenas a sua família. Senhor, se de 20 faltarem 10, não fala mais no assunto, tá, Deus? Ele: tá bom, Abraão, por amor dos 10 eu não vou destruir. Você acredita que Abraão se sentiu confortável com esse número que chegou? Afinal de contas, ele desceu de 50 para 10. Eu acho que no fundo, Abraão estava pensando o seguinte: cara, não tem jeito. Ló não conseguiu influenciar ninguém, quem sabe até ele virou as costas para Deus, não vai sobrar ninguém. Ou seja, a conversa acabou, Deus encerrou o assunto, e Abraão tinha simplesmente que colocar aquilo que o marcaria depois, por todas as gerações, em prática, que era a sua fé. Eu vou ter que acreditar que Ló fez alguma coisa de útil naquele lugar, que pelo menos influenciou a família dele, e alguns dos servos dele. Ou seja, Abraão não esperava que Ló fosse sair daquela. Meu parecer sobre isso, né? Posso estar errado.
era inesperado, improvável. Mas se Deus permitiu que ele chegasse até ali naquela relação, naquela ousadia, naquela audácia, algum tipo de fruto aquilo teria que dar. Queridos, o que é que você pode esperar da sua amizade com Deus? Eu acho que nem mesmo Abraão esperava que Deus fizesse o que fez. O que que Deus fez? Olha isso. Deus adequou a sua decisão ao limite dos pedidos de Abraão. Se de início Deus não tinha obrigação alguma de compartilhar a sua decisão e decidiu fazê-lo com Abraão, agora Abraão conseguiu fazer com que Deus adequasse a sua decisão de destruir a cidade toda em níveis. Primeiro ele conseguiu poupar 50, depois 45, depois 40, depois 30, depois 20, depois 10. A nossa amizade com Deus, às vezes ela precisa nessa relação ser de tal nível que muitas vezes os planos de Deus e a vontade de Deus, ela se adequem de alguma forma às nossas expectativas. Eu não estou dizendo que Deus vai fazer o que queremos. Eu estou dizendo que Deus vai considerar o que pensamos. Vai levar em consideração o que pensamos. Deus não seria menos justo, mais justo, menos amigo ou menos amigo, se ele simplesmente decidisse destruir Sodoma e Gomorra inteiras. Mas Deus adequou a sua decisão. A decisão de Deus era destruir as cidades por completo, mas o inesperado aconteceu. Deus poupou a Ló, parte de sua família, por causa da intercessão de Abraão, seu amigo. Afinal de contas, um pedido de um amigo não é qualquer pedido. Não é? Deus não tem nenhum problema em fazer diferente quando quem lhe pede é um amigo. Note que eu não estou falando burlar sistema, pedir coisas ilegais, pedir para que Deus te favoreça. Ele estava intercedendo por vidas alheias. Do seu interesse, do seu afeto, sim, mas não foram só elas. Os amigos de Deus sempre se surpreendem com o seu amor. Sempre. E aí, Jesus diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Posso falar uma coisa aqui? Texto chato esse. Texto chato. Sabe aquele texto que pela nossa incredulidade a gente engole quadrado? É esse verso de João, capítulo 15, verso 7. Verso 7. Se vós estiverdes em mim, ou seja, se você estiver ligado a mim como um amigo. Note, não é apenas assim, se você me conhecer, saber quem eu sou. Não, aqui é a parábola da videira, a gente está ligado a ele como ramo. João capítulo 15, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, ou seja, se vocês estiverem ligados a mim, a minha vontade estiver fluindo sobre a vida de vocês, fluindo na vida de vocês, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Quando a gente tem esse tipo de relação, a gente não somente sabe quem o nosso amigo é, mas sabe também o que tipo de pedido ele espera que façamos. As nossas vontades, eu desliguei sem querer aqui. As nossas vontades, elas começam a se confundir, porque a nossa mente vai mudando.
O apóstolo Paulo fala que nós temos a mente de Cristo, a questão é quão sujeito a ela estamos. Então a gente começa a desenvolver a habilidade de pensar como Cristo, de sentir como Cristo, de perceber como Cristo. Daí vem, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Note, olha para mim, não sou eu que estou te falando isso não, é Jesus. João 15, 7. Não gostou, reclama com ele. Senhor, não pode ser assim. Não pode ser assim. Aliás, não é assim, porque para você fazer esse tipo de questionamento, de fato, você não é meu amigo. Você é meu filho, mas meu amigo você não é. Se você for meu amigo, você vai saber que isso aqui é verdade. Sabe qual é o fiel da balança, da reflexão de hoje? É que tipo de relacionamento eu e você temos com Deus. Um relacionamento de servo ou um relacionamento de amigo? Você pode afirmar hoje que você é um amigo de Deus? Nós vamos orar e encerrar a nossa reflexão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe quem é que perde quando no relacionamento de Deus preserva a distância? Não é Deus, somos nós. Sabe quem é que ganha quando no relacionamento de Deus nós encurtamos a distância? Também não é Deus, somos nós. Quem perde e quem ganha nesse processo somos nós, dependendo da nossa escolha. O que queremos ser? Servos, e é muito bom sermos servos, ou amigos? É ainda melhor sermos amigos. Você pode baixar sua cabeça, nós vamos orar? Pai, nós queremos suplicar a Tua misericórdia para com a nossa vida e pedir ao Senhor o perdão pelos nossos pecados. E pedirmos, Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia da gente. Tanto disponível está, tão pouco a gente desfruta. Existem coisas que os amigos já descobriram em nós, que muitas vezes guardamos a posição de servos e ainda não conseguimos descobrir. Dá-nos, ó Pai, a coragem para chegarmos próximo, mas tão próximo, que nos tornemos íntimos, adquiramos liberdade e nos surpreendamos com aquilo que o Senhor tem para fazer. Já descobrimos, Deus, o Senhor não tem dificuldade nenhuma em fazer diferente, quando quem lhe pede é um amigo. Dá-nos esse privilégio, Deus. Em nome de Jesus. Amém.